Nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com você sobre carreira dentro desse universo de no-code, de desenvolvimento, inteligência artificial e te mostrar um pouquinho sobre a minha carreira, o que eu fiz dentro desse processo e três dos caminhos que eu acho que são super viáveis e que você deveria explorar de acordo com o seu momento, de acordo com os seus interesses, tá? Esses caminhos que eu quero abordar aqui são criação de uma agência para vender seu serviço como desenvolvedor, você trabalhar como funcionário para uma outra empresa e o terceiro ponto é você criar um produto e empreender com produto. São coisas diferentes. Eu acho que esses três eixos aqui, eles fazem parte da minha vida. Eu já estive nos três eixos, né? Hoje eu estou em apenas um deles, que é o produto, mas eu acho que compartilhando um pouquinho mais da minha carreira aqui, você vai conseguir ver como que eu consegui explorar esses três eixos e como que, sei lá, alguns aprendizados aí que eu tive nessa jornada e espero poder te ajudar na sua jornada, tá? Essa aqui é a ideia do vídeo, é um vídeo um pouco diferente, estou num cenário aqui diferente, é um vídeo mais de trocar ideia do que uma aula, assim, propriamente dita, né? Então, vamos lá, deixa eu começar, né? Se você não me conhece agora, meu nome é Felipe. Se você está me conhecendo agora, meu nome é Felipe Raitano. E eu trabalho desde 2020, desde a pandemia, como desenvolvedor no code. Esse sempre foi o meu título, assim, né? Como um profissional, um título que inclusive nem existia em 2020. Ele foi existir nos últimos 2 anos, eu diria, que foi consolidar mesmo. Mas em 2020 era só uma ideia, né? Do que poderia vir a ser. Mas antes de 2020, né, eu tenho um background. Hoje eu tenho 30 anos, né? Então ali eu tava com 26, eu acho. E eu sou do interior de São Paulo, mas eu morei no Rio de Janeiro porque eu fui estudar lá na UFRJ, eu estudei gestão pública, depois fiz mestrado em planejamento urbano, então eu sempre tive uma vertente muito forte em ciências sociais, apesar de gostar muito também das outras áreas, mas digamos assim, a minha parada dos 20 e poucos anos foi ciências sociais, estudei bastante, curto muito esse tema, adoro, e, e aí o que aconteceu, né? Eu trabalhava como pesquisador na faculdade mesmo, durante o mestrado, e aí em 2020 veio a pandemia, eu estava muito cansado de morar no Rio de Janeiro, muito cansado mesmo, assim, não era para mim, sabe? Eu adorava a cidade em certos aspectos, mas também odiava em outros, e provavelmente você se mora numa cidade grande, você se identifica comigo, né? E aí eu acabei tendo a oportunidade de voltar a ficar na casa do meu pai em 2020, aqui no interior de São Paulo, e foi uma experiência muito difícil, obviamente, né, por causa da pandemia, foi horrível, mas foi uma experiência muito forte para mim, porque ali eu percebi que eu poderia trocar de carreira, que eu não estava muito satisfeito com a carreira que eu estava seguindo, muito pela própria rotina do trabalho, mas tanto por remuneração também, né? Eu sempre tive interesse em construir família, ter minha própria casa, né? Aqueles sonhos que todo mundo compartilha. E eu via que dentro da carreira científica que seria muito difícil conseguir isso. E dito isso, eu tinha muito interesse e boas habilidades com tecnologia, né? Na época, eu trabalhava com dados para produzir pesquisa científica. E eu gostava muito disso, e eu tinha uma vertente de querer criar produto, empreender, essa coisa toda. E aí foi fazendo algumas pesquisas no YouTube que eu acabei descobrindo o no-code, tá? Através dos vídeos do Renato Assi. Então, recomendo demais. Aqui a primeira recomendação é você descobrir um pouquinho mais sobre os conteúdos do Renato Assi, uma pessoa incrível e que é o grande player, digamos assim, que trouxe o no-code para o Brasil, tá? E aí, ali, quando eu descobri o no-code, através da ferramenta Bubble, eu percebi que aquilo era uma habilidade para eu criar produtos, meus próprios produtos, né? E começar a empreender. E aí eu comecei a estudar e comecei a tentar criar um primeiro produto. Meu primeiro teste foi criar um RP para o meu pai, para a empresa do meu pai, que acabou nunca saindo do papel. E o meu segundo teste foi tentar criar uma ferramenta que ajudaria prefeituras a fazer gestão financeira. Essa aqui era a ideia, tá? E eu comecei a criar essa ferramenta, foi dando certo, comecei a fazer alguns temas de BI, assim, e foi super legal, eu fui gostando muito, mas eu fui gostando tanto, tanto, tanto da área do desenvolvimento, e eu tinha tantas ideias naquela época que eu falei, cara, se eu me aprofundar nisso daqui, eu vou conseguir tirar qualquer ideia do papel, né? E eu comecei a me especializar mais nessa área de desenvolvimento, mais especificamente a ferramenta Bubble, isso em 2020. E aí, quando tudo isso aconteceu, algumas agências começaram a ser criadas, como é o caso da Café Apps, da Space Apps, né? Quem conhece esse nicho aí de agência no code, elas começaram a ser criadas, começaram a aparecer no YouTube,
E eu comecei a perceber que aquilo poderia ser uma primeira oportunidade de emprego mesmo, né? Eu precisava de uma renda, não tinha uma renda nessa época, fiquei alguns meses aí sem renda. E eu falei, cara, eu preciso de uma renda e eu tô com essa habilidade aqui, é legal, e eu quero me especializar. Até os meus produtos decolarem, eu preciso ter um emprego mesmo. E foi nessa primeira oportunidade que eu tive a minha primeira entrada no mercado como desenvolvedor no code, tá? Para uma agência. E nessa primeira agência foi muito legal, assim, foi uma ótima experiência, foi curta, foi alguns meses só, mas foi uma ótima experiência de muito aprendizado, porque eu tive contato com o cliente, eu trabalhei um pouco com a parte de UX design e trabalhei com a parte de desenvolvimento, que foi a principal. Então foi uma primeira experiência que eu aprendi muito, assim, sabe? Foi, obviamente, o meu pior trabalho, tanto remuneração, que eu ganhava 1.500 reais nessa época, era 1.500 reais, era super baixo, assim, né, comparado ao que poderia ser, mas eu entendo que eu estava no início da carreira ali, e eu aprendi muito, assim, né, em vários aspectos, e foi uma experiência super interessante. Quando começou a acontecer tudo isso, eu comecei a me aprofundar cada vez mais como nessa carreira de desenvolvedor mesmo. Fui deixando essas ideias de produto de lado, porque elas dependiam de vários outros fatores que eu ainda não dominava. E aí começou a ter um boom muito forte de tudo relacionado à Web3, né? Que a gente chama de Web 3.0, blockchain, criptomoeda, todo esse outro universo aí descentralizado que a galera chama. Começou a ter um boom muito forte. Percebi que seria um nicho de mercado que ia hypar muito em 2021, né? Em 2022. E eu me interessei sobre o assunto, comecei a estudar e gostei, né? No início eu gostei bastante e vi que dava para construir no code com Web3 e falou, pô, isso aqui é incrível, né? Então todos os benefícios que o no code gera para a gente consegue conectar agora com um nicho de mercado que está hypando demais. E foi isso que eu comecei a trabalhar numa startup, através de conexões, comecei a trabalhar numa startup de Web3. E aí comecei a desenvolver não apenas um produto, mas eram 3 produtos na época. Então foi uma experiência muito legal mesmo, aprendi muito mesmo em desenvolvimento, tudo sobre API, sobre o universo de Web3, que é um universo completamente diferente, é outra coisa. E foi uma experiência muito boa. E aí acabou que essas startups não decolaram, elas não deram muito certo, e teve aquele boom ali também da crise das startups, de corte de receita, né? Que foi a época de 2021, 2022, se eu não me engano. E aí, a partir disso, eu conheci uma pessoa ali, 2 pessoas, na verdade, e a gente decidiu construir uma agência, tá? Uma agência de desenvolvimento, para que nós criássemos aplicativos para esse nicho de mercado de Web3. Então, nós construímos uma agência chamada Web3 Fest, nome muito legal. E essa agência foi uma excelente experiência na minha vida. Foi a primeira vez que, de fato, eu consegui constituir uma empresa e comecei a trabalhar como desenvolvedor no code, mas já também como essa parte de empreendedor mesmo, né? Construir uma agência é super difícil. Não sei se você já teve uma agência, se você tem uma agência, mas existem vários desafios, eu vou falar um pouquinho mais no futuro. Mas aí eu consegui construir essa agência e deu muito bom financeiramente, porque nós conseguimos pegar ótimos projetos na época. Então, enquanto a galera, tipo assim, ó, nessa época cobrava 30 mil de um projeto, a gente conseguia cobrar 120, 150. A gente chegou a vender projetos de 200 mil reais por causa do nicho, por causa da nossa especialidade, tá? Então, a gente tinha o nosso network, digamos assim, que a gente conseguia ali ter algumas pessoas, com os potenciais clientes. Esses clientes nos contratavam, a gente fazia entregas desses aplicativos, que eram super difíceis de serem desenvolvidos. E esse foi um dos temas também que me desanimou muito, porque era muito difícil ser desenvolvido, muito diferente de hoje. Mas a gente conseguia cobrar um valor muito legal e a conta fechava demais, sabe? Funcionava. E a gente teve essa agência por um tempo, até que esse nicho já não se tornou tão interessante, tá? Por 2 motivos. Tanto por um interesse meu mesmo, assim, eu perdi bastante interesse nesse nicho. Pessoalmente falando, acabou sendo não algo que eu esperava. Várias diferenças ali, tanto ideológicas quanto de interesse tecnológico mesmo, desenvolver aquilo, acabou me desanimando nesse nicho. E o que aconteceu foi que houveram várias crises dentro desse mercado, como sempre há crises, sempre há picos dentro desse mercado,
E uma dessas crises aí acabou que a gente teve uma dificuldade muito grande de pegar projetos, porque poucas pessoas estavam investindo dentro dessa área. E aí, por causa disso, eu comecei a olhar para outras áreas, outros lugares, né? Ainda dentro desse nicho de desenvolvimento no code, porque é o que eu adoro, o que eu gosto demais de desenvolver, eu amo fazer isso. Mas eu comecei a pensar em outros nichos, né? Então, fui ver sobre o que veio ser chamado de InfoSaaS hoje, né? Desenvolver produtos para infoprodutores, muito focado nesses nichos mais abrangentes, como marketplace, como ferramentas internas. Mas aí começou a ter o boom de inteligência artificial e aí foi amor, paixão à primeira vista, na verdade. Foi muito legal mesmo e diferente de tudo que eu tinha visto antes, diferente de tudo que eu vi de Web3, por exemplo, quando eu vi a inteligência artificial bombando logo no início, no primeiro mês, assim, que lançou o ChatGPT, mas eu fui a fundo pesquisar outras formas de desenvolvimento mesmo, eu vi que aquilo resolvia problemas reais, né? Diferente da Web3. E quando eu vi que isso acontecia, eu falei, cara, isso aqui é realmente muito incrível. Eu vou me especializar nisso porque vai ser uma grande oportunidade de carreira. E foi, né? Está sendo, nem começou direito ainda, vai ser uma coisa incrível. E eu vejo o IA como esse subnicho dentro do desenvolvimento que abre para a gente uma série de possibilidades justamente por resolver dores, né? Há infinitas dores que a gente consegue resolver com o uso de inteligência artificial e no code, né, que é o nosso framework de desenvolvimento, digamos assim, tá? Mas junto a isso, né, junto a esse momento que eu comecei a me especializar em no code, surgiu uma oportunidade para trabalhar com uma outra empresa e foi uma experiência incrível, porque eu consegui estudar sobre esse nicho, eu ainda não conseguia, obviamente, vender serviços sobre isso, nem era muito a minha ideia, mas eu consegui também trabalhar nesse outro emprego mesmo, ganhava bem, tá? Ganhava mais de R$ 8.000 nesse emprego, abrindo aqui. Então, como se você quer ser um desenvolvedor no code, dá para você chegar no salário desse tranquilamente, tá? Não é difícil, você precisa dominar algumas outras habilidades para além da técnica, que eu quero falar um pouquinho mais para frente, mas era um padrão aí de mercado, que era um salário muito legal, e consegui aí ter minhas coisinhas, obviamente, e tinha um emprego muito legal, aprendi bastante sobre comunidade, né, nessa nicho, depois eu vim a criar minha própria comunidade. Então, beleza, cenário dado, essa foi a minha carreira, digamos assim, até o final do ano passado, quando eu conheci o André Prado, o Bruno Nakamoto, né, dentro da comunidade MicroSaaS, e aí eu com o André a gente começou a se movimentar em começar a ensinar o que a gente havia aprendido sobre AI no Code. E dito isso, começamos a postar vídeos no YouTube, começamos a dar mentorias, consultorias, criar algum primeiro curso ali, e as coisas foram evoluindo até se tornar a famosa AI Builders hoje, que é a minha empresa e a empresa do André, que é uma comunidade onde a gente ensina pessoas a sair do zero e entrar nesse universo de no-code IA, principalmente nesse nicho de automações, que é um nicho incrível, tá? E basicamente essa foi a jornada da minha carreira e nos últimos 4 anos, agora partindo para o quinto ano. E dentro dessa jornada você pode ver que eu já fui funcionário, tá? Já fui funcionário. Eu já tive uma agência e hoje eu empreendo com produto. Então eu passei por esses 3 eixos super importantes e agora eu quero falar para você as minhas dicas que você vai analisar e filtrar conforme o momento da sua carreira, tá? Eu vou começar pelo mais. Eu vou começar aqui entendendo que você está no nível zero. Então, vou começar entendendo que você está no nível que eu estava em 2020. Beleza? Que você provavelmente tem uma outra carreira e quer fazer transição, ou você está entrando no mercado agora e quer entrar direto nessa carreira, tá? Primeira coisa que eu quero te deixar tranquilo, assim, na minha visão. Obviamente, eu não consigo prever o futuro, mas eu acho que está fazendo uma decisão muito correta de entrar na carreira de tecnologia, tá? Esse universo de tecnologia, ele é incrível, ele, ele é excelente e ele te dá possibilidades de vida que dificilmente você vai encontrar em uma outra área. Tanto possibilidades de ter um emprego confortável no dia a dia, tá? De você, às vezes, trabalhar na sua casa,
às vezes de você conseguir fazer um horário mais flexível e muito confortável do ponto de vista da remuneração, se você conseguir se posicionar muito bem nesse mercado. Igual que eu disse, né? Eu alcancei ali como funcionário um salário de R$ 8.000, mas eu conheço muitas pessoas que ganham muito mais do que isso, muito mais do que isso. Mesmo nessa área de no-code, pessoas ganham 20 mil, 30 mil, 50 mil reais trabalhando como funcionário, nesse caso já para empresas estrangeiras, mas morando aqui no Brasil, ganhando em dólar, gastando em real, que é uma oportunidade maravilhosa mesmo, assim, realmente é transformadora, né? Então, primeiro ponto é dizer que essa carreira é muito boa. Não se preocupe com o futuro dela, assim, essa carreira vai deixar de existir? Mentira. A carreira de tecnologia sempre vai ser necessária, provavelmente ela vai passar por transformações, tá? Mas um profissional especializado em tecnologia sempre vai ser necessário e vai ter muitas oportunidades no seu caminho. Dito isso, vamos lá, sobre ser funcionário, né? Eu acho que é um excelente negócio, não vou ser contra não vou ser contra essa carreira, obviamente. Eu acho que ele é um excelente negócio, principalmente para quem está entrando nessa área, tá? Entrando nessa área. Para quem quer estabilidade financeira e para quem quer ter um trabalho mais tranquilo, eu diria assim, tá? É claro que depende, varia muito do lugar que você vai trabalhar, se as pessoas vão te respeitar ou não, mas quando você trabalha para uma outra empresa, todos os meses você vai ter o seu salário garantido, o que é uma coisa muito legal. Você vai ter uma rotina de trabalho garantida, o que é uma coisa muito legal. E todas essas duas coisas juntas podem te dar muita segurança. E dentro da sua vida você ficar um pouco mais tranquilo e no seu horário livre ali você poder viver outras coisas, sabe? Então eu vejo com ótimos olhos, eu tive momentos excelentes na minha vida enquanto eu trabalhava como funcionário e eu jamais vou deixar de recomendar isso. Ainda mais sabendo que existem pessoas que às vezes não têm interesse de empreender, não têm interesse assim, interesse genuíno mesmo, assim, sabe? Do dia a dia, de ficar pensando em criar produto, em fazer marketing, fazer vendas. Então tem pessoas que não têm esse interesse e tudo bem, cara, tudo bem. Se você não tem esse interesse, porra, excelente. Você não precisa ser desqualificado por isso, sabe? Seus interesses são outros. Às vezes você é uma pessoa que vai entregar muito mais, contribuindo ali, tendo uma segurança, sabe? Então eu vejo dessa forma. A gente pode explorar muito mais em outros vídeos. Eu tô trocando ideia aqui com vocês, né? Mas eu acho que é uma ótima oportunidade e vou te dar uma dica. Eu acho que o futuro dessa carreira, digamos assim, vai ser aquela pessoa que domina não apenas uma ferramenta no code, mas várias ferramentas. Então, ferramentas de desenvolvimento de software mesmo, né? Bubble, WeWeb, o Flutterflow, ferramentas de back-end, como o próprio N8N, o Supabase e várias outras que a gente usando, que a gente pode utilizar, que são mais voltadas a banco de dados. E na minha visão, o grande nicho que você deve se especializar agora de automações em inteligência artificial, que N8N, Make, Zapier, como os frameworks de desenvolvimento de automação, desculpa, e IA, que são várias coisas, tá? Mas basicamente, se você dominar o que são agentes de IA, tudo que envolve isso, e dominar profundamente, tá? Não tô falando você criar um nozinho ali no N8N e só conectar as coisas, eu tô falando de você dominar os conceitos de verdade e saber como aplicar isso. Eu acho que você tá com uma stack absurda para conseguir qualquer tipo de posição dentro de uma empresa. Sabe por quê? Porque com essa stack você consegue entregar várias soluções que vão resolver várias dores. E você vai ser um profissional muito bem quisto, né? Muito bem querido dentro de uma empresa e você vai conseguir ajudar muito na parte de solucionar problemas dentro de uma empresa. Então, parte de funcionário, ok, a gente pode falar sobre carreira de AI no Code num próximo vídeo. Vamos falar sobre parte de agência, freelancer e agência, tá? São coisas diferentes, bem diferentes, mas vou tentar acoplar aqui no mesmo nicho, que seria um nicho de vender serviço, beleza? O freelancer, eu diria que é aquele cara que trabalha sozinho. Muitas vezes ele nem vive apenas dessa fonte de renda, ele pode ter uma segunda ou terceira fonte de renda ali, mas ele também vende o seu serviço. E esse serviço pode ser um serviço simples, mas pode ser um serviço muito complexo e completo também, tá? Então esse é o freelancer. A agência é a empresa
que vive disso, vive da venda de serviço e geralmente não depende apenas de uma pessoa, pode ter mais pessoas trabalhando, possui processos comerciais, processos de marketing, processos operacionais dentro ali da empresa, de entrega, de recorrência. Então, eu diria que uma agência é uma etapa bem mais profissional do freelancer, né? Tem essa separação. Mas ambos estão nesse nicho de vender serviço. E vender serviço é muito bom também. É muito bom também. Porque vender serviço, você consegue. Vou colocar aqui os pontos, né? Você consegue fazer caixa muito rápido e caixas altos, beleza? Então, vou usar o exemplo da agência que eu tive. Então, a gente conseguia vender um projeto de 150 mil reais, que seria entregue aí em 3, 4 meses. Então, a gente conseguia fazer um caixa muito forte, sabe? Então, no primeiro mês ali, a gente já conseguia vender, receber uma entrada, e essa grana a gente conseguia pagar nossos custos e fazer divisão de lucro depois. Então, você tem um primeiro ponto que é fazer caixa. E se você não estiver fazendo caixa com a sua agência, cara, toma cuidado, pode estar um pouco errado, você está se engasgando à toa provavelmente, tá? Então, sempre tenha em mente que a agência é focada em fazer um caixa para você, ganhar grana mesmo e ficar tranquilo, beleza? Um segundo ponto é que com a agência, muitas vezes você vai ter uma flexibilidade que você não teria sendo funcionário, tá? Flexibilidade do ponto de vista de fazer a sua própria rotina de trabalho. Então, às vezes você quer trabalhar de noite, né? Você pode fazer. Às vezes você quer trabalhar algumas horas num dia e mais horas no outro dia, você também consegue fazer com a agência. Diferente de você trabalhar, por exemplo, 8 horas por dia, né? De fixo, no horário fixo. Então, a agência pode te trazer esse benefício também. A agência também pode deixar você escolher os projetos que você quer atender. Então, tem projeto que você não está afim, você não precisa fazer, né? Obviamente, você vai ter um prejuízo financeiro, mas se você estiver bem posicionado nessa área de vender serviços, você consegue escolher sim os seus projetos. Mas também tem alguns contras aqui, tá? Tem alguns contras. O primeiro deles que eu diria, que é o que mata qualquer freelancer, qualquer agência, é que se você não tiver um processo comercial bem definido, você vai morrer na praia, cara. Infelizmente é isso. Não é simples atrair clientes, né, obter leads e fazer um processo de fechamento de contrato. Então, esse processo não é fácil, ele é difícil, ele leva meses. Então, o que vai acontecer muitas vezes, se você não tiver um processo bem estruturado, é que às vezes você vai ter vários contratos sendo operados e às vezes você não vai ter nenhum contrato sendo operado, sacou? Você vai começar a gastar o dinheiro que você guardou sem uma previsão de renda futura. Isso é muito difícil de lidar, não é simples. Por isso que existem muitas pessoas que são especialistas em construção de agências que ensinam esses processos. Eu recomendo demais que, se você quiser seguir, vá estudar e vá aplicar esses métodos, não importa qual, né? E você escolhe qual você quer seguir, mas vá aplicar esses métodos porque isso vai te economizar muitos erros, sabe? Isso vai te economizar muitos erros. Então, quanto mais cedo você ter a sua mentalidade focada em estabelecer um processo de vendas muito bem feito, vai economizar muito tempo e diria até que o seu psicológico futuramente, tá? É difícil lidar com essa parte, né, dentro do seu psicológico. Então, a agência tem todas essas partes benefícios e tem todos esse contra, que é a parte da instabilidade mesmo, que você pode se enfiar aqui. Tem mais um contra na agência, tá? Às vezes o volume de trabalho é insano, insano. Então, às vezes você tem que fazer uma entrega e você vai passar semanas trabalhando muitas horas por dia. Isso acontece também com freelancers e com agências que às vezes têm dificuldade de estabelecer processo. Existem pessoas que não passam por isso, tá? Mas é porque tem processos muito bem definidos e tempo para chegar nisso, né? Passaram por vários problemas para chegar nesse ponto. Então, de agência é isso, tá? O vídeo tá ficando um pouco grande, mas tudo bem. Vamos lá, estamos trocando uma ideia aqui. Agora eu quero falar sobre produto, o que eu coloco já de cara, tá bom? Como o eixo mais difícil. O mais difícil de você entrar e se estabelecer aqui. Não é simples criar produto e criar uma empresa em cima de um produto, tá? Mas vamos falar sobre as partes boas primeiro. O produto, eu diria que ele é o melhor eixo de todos se você consegue se estabelecer.
tá? Então, quando você tem um produto aqui, pode ser um SaaS, pode ser um micro SaaS, pode ser uma comunidade, como eu tenho hoje, né, mais focada em infoproduto. Quando você tem um produto estabelecido, cara, a sua rotina, se você conseguir organizar bem as coisas, vai ser muito boa, tá? Vai ser muito boa mesmo. Porque você não precisa ficar criando do zero as suas entregas. A sua entrega está lá, ela está feita, e o seu trabalho é dar manutenção naquela entrega, sacou? Obviamente que esse trabalho de manutenção é super difícil, ele é complexo, mas ele é diferente de você ter que ficar criando produtos do zero o tempo todo. Ele é muito diferente. Então, hoje, por exemplo, sendo dono da comunidade AI Builders e sendo dono de um SaaS, que é a Zaten, o meu trabalho é muito mais focar na parte de empreendedora mesmo, né? Então, estabelecer o nosso processo de marketing, estabelecer o nosso processo comercial, estabelecer o processo de suporte, estabelecer o nosso roadmap do produto, o que a gente vai fazer para melhorar nosso produto. Então, o meu trabalho está muito mais em estabelecer tudo isso e executar isso, tá? Mas eu também não executo tudo, porque hoje com o produto a gente consegue montar caixa e construir equipe, para que a nossa equipe consiga nos ajudar a fazer isso, tá? Então, você percebeu, né, que ele é uma posição muito mais confortável, tá? Só da rotina de trabalho. Do ponto de vista de ganhos, ele... Não vou falar do ponto de vista onde você está se estabelecendo ainda, tá? Onde você está se estabelecendo. Ou estabelecendo é muito difícil. Provavelmente você não vai conseguir sobreviver só da renda do produto. Mas uma vez que você consegue estabelecer uma renda do seu produto que é suficiente para você viver ali confortavelmente, é o melhor cenário do mundo, porque a partir de agora o seu trabalho é escalar os seus ganhos, entendeu? E escalar os ganhos é uma coisa que você dificilmente vai ter como funcionário e dificilmente você vai ter como agência. Palavras fortes aqui, eu sei que tem agência, tem donos de agência ficando milionários, mas é muito difícil você escalar a agência, muito difícil mesmo, tá? Mas com o produto você consegue. Você consegue. Então, você pode ver que quem realmente fica muito rico empreendendo nessa área de tecnologia são os donos de produtos, porque o cara pode estar ganhando 10 mil no mês, mas ele pode fazer um processo de crescimento aqui, um processo de growth, que no ano que vem ele vai ganhar 100 mil por mês e no outro ano 1 milhão por mês, com o mesmo produto, tá? E depois, futuramente, tem uma coisa extremamente interessante, que é o sonho de muitas pessoas aqui, que é realizar a venda de um produto. Quando você realiza a venda de um produto, você consegue multiplicar o valor que ele te gera pelo um tempo no futuro, digamos assim, tá? E você chega num valor aqui, sei lá, de milhões, que você pode vender um produto que te rende alguns milhares de reais por mês. Então, digamos assim, que se você fosse seguir esse processo, além de você ganhar um dinheiro todos os meses, né, com a sua empresa, você ainda assim consegue ganhar um valor muito considerável no futuro e poder sair de fato da operação, tá? Estou falando sobre possibilidades, tá? Possibilidades. Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso, não é todo mundo que quer fazer isso, mas esse, digamos assim, é a possibilidade que muitas pessoas vislumbram quando entram dentro desse mercado. E é uma possibilidade que eu mesmo vislumbro, tá? Eu não tenho a ideia de ficar o resto da vida operando uma empresa ali, né, de SaaS, por exemplo. Eu tenho uma ideia, obviamente, de operar ela, de chegar em certo ponto e poder efetuar a venda e gastar minha energia, o meu tempo no que mais interessa, que é a nossa vida, né? Não é no trabalho, né? Eu sei que muitas pessoas querem que você acredite nisso, mas não é, cara. Não gasta sua vida trabalhando o tempo todo. Tenta usar o seu trabalho para libertar, na verdade, a sua vida e poder gastar o seu tempo com as coisas que você realmente gosta, sua família, seus hobbies, seus interesses, até intelectuais mesmo. Então, eu acho que no fundo, no final do dia é isso que interessa, pelo menos para mim, tá? Espero que para você também. Mas convenhamos, vamos lá, né? Falei um pouquinho sobre minha carreira, sobre ser funcionário, sobre agência, sobre produto. Acho que a gente trocou meia hora de ideia aqui, acho que eu vou evitar cortar esse vídeo. Mas o que eu quero dizer para você agora, recapitulando tudo aqui, é que é o seguinte, ó, vou colocar algumas habilidades que eu acho importante que você tenha, que pode ajudar muito na sua carreira, e depois eu vou falar sobre momentos, que eu acho que são os momentos que você deve seguir, tá?
Então, primeira grande habilidade que me ajudou a destacar e construir essa carreira foi que desde o primeiro dia eu sempre tive um foco muito forte em negócio, tá? Então, igual eu falei lá, né? Quando eu comecei a minha carreira em no-code, eu queria criar produtos, eu queria criar empresas. Não consegui de cara, mas eu sempre tive essa vertente. Eu pesquisava sobre o assunto, eu tentava executar alguma coisa e isso me alavancou muito, porque quando eu ia falar com os meus clientes, quando eu ia falar com os meus chefes, eu sempre trazia essa perspectiva de negócio e eles confiavam em mim, gostavam da minha visão, porque viam que eu estudava sobre isso e levavam isso para dentro das empresas. E isso me tornava um profissional valioso, entendeu? Então, às vezes, você ter um pouco de foco de negócio dentro da sua carreira é uma ótima dica que vai economizar bastante tempo aí no seu processo de crescimento, tá? Segundo ponto importante que eu demorei para fazer, eu ficava muito chateado, porque eu não via resultado do meu trabalho, eu me sentia um profissional muito qualificado, mas às vezes eu não via o resultado porque eu não divulgava o meu trabalho. Eu tinha uma comunicação muito ruim nas redes sociais, eu não divulgava o que eu fazia. E isso era muito ruim para mim, eu ficava chateado, mas a partir do momento que eu comecei a divulgar meu trabalho, minha carreira mudou completamente. Completamente, tá? Então, essa é a segunda dica que eu dou. Divulgue o seu trabalho o tempo todo. Se você estiver começando agora estudando, divulga o seu estudo, cara. Divulga o seu estudo. Se você já está mais consolidado, divulga o que você faz, o que você gosta, seus interesses. Não sei se vai ser pelo Instagram, pelo YouTube, por uma newsletter, não sei. Veja o que faz mais sentido para você. Mas divulgue o seu trabalho o tempo todo, que isso eu tenho certeza que vai criar várias oportunidades para você e vai alavancar a sua carreira, tá bom? Terceiro ponto que eu quero colocar aqui é se qualificar tecnicamente. Não, olha aqui, eu coloquei como terceiro ponto. Terceiro ponto. Você vai ser uma pessoa técnica, a priori, mas eu estou colocando como terceiro lugar. Se qualifique tecnicamente. Por quê? Porque isso não é a coisa mais importante que tem dentro dessa carreira, por incrível que pareça. Mas ela é extremamente importante, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Vá estudar sobre todas as tecnologias que você quer aplicar no seu dia a dia. Você quer ser desenvolvedor no code? Vá lá desenvolver software, por exemplo. Aprenda sobre Bubble, Web, Xano, Supabase. Aprenda sobre tudo isso. Você quer aprender sobre automações? N8N, API, sobre como construir processos ali para construir essas automações. Você quer aprender sobre A? Aprenda sobre A. Então, se aprofunde tecnicamente. Isso é extremamente importante, porque na hora do vamos ver, você vai ter que entregar. Só que tenha em mente que se você ficar fazendo só isso, você vai ter mais dificuldade de subir dentro desse universo, desses três eixos, tá? Você precisa ter foco em negócios e também divulgar o seu trabalho, ter um trabalho muito forte de comunicação. Por último, curta o processo, cara. O processo é extremamente importante. Não importa onde você estiver agora, é importantíssimo que você curta ele desde o dia zero. Não, eu sei que você vai fazer isso, porque eu também já fiz, já abri mão de muitas coisas da minha vida para colocar a carreira em primeiro lugar, porque eu via que eu estava num processo e eu precisava acelerar esse processo. Mas evite fazer isso, sabe? A vida é hoje, a vida é agora, a vida não é ano que vem, a vida não é quando você ficar milionário. A vida está sendo agora. E você tem que tentar encontrar uma forma de encaixar toda essa parte profissional sua com a sua vida pessoal. Quanto mais equilibrado for, eu tenho certeza que você vai ter mais sucesso na sua carreira profissional, tá? Isso é uma coisa importante. Quanto mais equilibrado for, mais sucesso no profissional você vai ter. Então, é isso que eu queria trazer aqui. E por último, eu vou te dar uma ideia de escadinha. Escadinha, tá? O que eu acho que você poderia fazer? Pela minha dica, assim, ó, minha dica, tá? Se você está começando agora, ou você começa como funcionário dentro de uma empresa e está tendo muitas oportunidades agora para automações IA, ou você começa como um freelancer, ou seja, você vai vender o seu trabalho pessoal, você não vai ter que gerir mais nada além disso. Então você começa como um funcionário ou como um freelancer e vende o seu serviço para empresas que já possuem grana para te pagar. Então esse é o primeiro passo. Você vai aprender bastante nesse processo. Você vai receber uma grana que vai dar para você viver e você vai aprender muito sobre negócio, tá? Aprendendo um pouco mais sobre negócio, agora sim você vai poder escolher entre duas vertentes. Ou você pega
digamos assim, a sua venda de serviço escala para uma agência, então você cria uma empresa que vai vender serviços, beleza? E aí você vai ter que aprender como constrói uma agência, você vai ter que montar marketing, montar comercial, montar tudo isso. E só que aí você vai conseguir ganhar uma grana mais alta, provavelmente, tá? Então você vai conseguir escalar os seus ganhos desse ponto. Então esse é um dos pontos que eu colocaria como um segundo passo. Ou você segue a linha de criar produtos e criar empresas que vão vender aí produtos, tá? Esse eixo aqui é bem mais difícil de você ganhar dinheiro rapidamente, mas como eu te disse, ele é mais escalável. Então você pode começar, por exemplo, criando micro SaaS no seu tempo livre. Então você trabalha como funcionário, trabalha como freelancer. E eu vou começar a criar alguns micro SaaS aqui para testar. Pequenas ideias que você vai fazer em, sei lá, em uma semana, um mês. Você joga para o mercado, testa, valida, deu errado, vai para outro projeto. Né? Você começa por esse momento aqui, ou você larga tudo e vai para um caminho mais de investimento mesmo, assim, apresenta a sua ideia para possíveis investidores, atrai uma grana, larga todos os seus outros trabalhos e bota essa grana para tentar escalar o seu projeto, tá? Eu acho esse caminho um pouquinho mais arriscado, tá? Não recomendaria por esse caminho. Eu acho que se você entrar como um freelancer, por exemplo, começar a vender o seu serviço, ganhar uma grana boa, depois, com as suas habilidades, com a sua visão de negócio, no seu tempo livre, começar a criar pequenos produtos que podem se escalar no futuro, eu acho que esse é o caminho mais ideal, é o caminho que eu recomendaria você seguir, porque é o caminho que eu fiz. Olha, até explodiu aqui, galera, até explodiu. Que é o caminho que eu consegui fazer e deu muito certo, tá? Então é isso, já temos um vídeo gigantesco, quase 40 minutos aqui, foi um vídeo completamente diferente, Felipe aqui 100% honesto e aberto. Espero que você tenha gostado. Te faço o convite para você me seguir aqui se ainda não se segue, né? Curtir esse vídeo. Eu falo sobre IA, no code, sobre negócios dentro desse canal. E semanalmente eu posto vídeo, eu tento alguns formatos diferentes, como esse aqui, de abrir um pouco mais meu coração, ser uma conversa um pouco mais pessoal. E espero que você tenha gostado. Tem vários links aqui embaixo para você fazer parte do ecossistema que eu estou criando. Fica à vontade para ir lá e conhecer, tá bom? Muito obrigado por ter ficado aqui até agora e até mais.